Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conferência espiritualista universalista do nosso grupo Céu. A luz é amor, o amor é luz. A linguagem do universo. Hoje, a conferência, o tema é as 7 leis universais. Tá? Não sei se nesta conferência vamos conseguir falar de todas as leis. Se não conseguirmos, teremos a parte 2. Tá bom? Então, antes de qualquer doutrina, antes de qualquer dogma, religião, antes de qualquer sistema filosófico criado pelo ser humano, existia uma ordem, uma estrutura invisível que rege o movimento dos planetas, a formação dos cristais, o bater do coração, o pensamento que nasce na mente. Essa ordem não foi inventada, ela foi criada, descoberta. E ela obedece, ela segue, ela rege alguns princípios, conhecidos como 7 leis do universo, 7 leis universais, também conhecido como princípios herméticos, que estão descritos no Kybalion. O Kybalion, o que é? É uma tradição hermética que codifica ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto. É uma figura que sintetiza o saber sagrado egípcio e grego. Esses princípios, eles não pertencem a uma religião específica. Eles são conhecidos como diferentes nomes. Pode ser no Vedanta, que é o indiano, pode ser na Cabala judaica, pode ser no taoísmo, no espiritismo de Kardec, nos ensinamentos de Ramatiz, nas ciências modernas, a física quântica e a neurociência. Entre outras, tá? Estudar essas leis não é adquirir nenhuma informação intelectual. É aprender a ler a realidade com outros olhos. É compreender por que certas coisas acontecem, como a consciência interfere no mundo material e de que forma somos, simultaneamente, produto e criadores das leis que nos cercam, que nos regem. Então, tem uma frase, né, que é de Hermes Trismegisto, é da Tábula de Esmeralda. Tá? É assim, o que está em cima é como está embaixo. O que está embaixo é como está em cima. E para realizar os milagres de uma única coisa. Então, nesta conferência, percorremos cada uma das leis em profundidade na sua origem, sua mecânica, sua presença na consciência contemporânea e, principalmente, aplicação na prática da vida e no trabalho terapêutico e espiritual. Cada lei é um espelho, é um convite à reflexão. Cada princípio é um convite a um nível mais profundo de autoconhecimento. Todos nós somos construídos por átomos e partículas subatômicas. E a todo momento estamos emanando, irradiando energia. Estamos emitindo vibrações. Essas vibrações se manifestam de acordo com aquilo que está dentro de nós. E o que está dentro de nós? Escassez ou prosperidade. Medo ou confiança. E pouco a pouco, essa vibração ganha forma, ganha força, até se materializar como nossa realidade. O mundo que vivemos é uma grande parte, né? Em grande parte, é um reflexo do nosso estado interior. Então, a partir deste instante, eu te desafio com uma pergunta. Qual é o teu novo estado? Qual é o estado
do seu campo eletromagnético. Todos os dias, todas as nossas células, todas as nossas emoções, que são formadas por padrões, padrões de pensamentos, padrões de sentimentos, padrões de palavras. E são esses padrões que constroem o campo eletromagnético e, por consequência, moldam a nossa vida. E se hoje, no presente, existir qualquer desordem que você viva? Quando eu digo escassez, não pensem só em financeiro. Eu posso viver escassez de amor, eu posso viver escassez de trabalho, de projeto, de dinheiro também. Dívidas, dificuldades, de progressão. Isso não nasceu do nada. Isso são reflexos de padrões antigos, meses, anos de ressentimento, angústia, luta interna. Mas agora você está diante de um novo caminho. Porque tudo o que tem, que você precisa fazer, já existe dentro de você. Você só está entendendo uma nova forma de viver, de alinhamento com a fonte, onde isso já existe aí no seu interior. O que você vai fazer é entender a forma de um alinhamento com a verdade da vida. Seu DNA, em sua estrutura mais profunda, também é vibração. O campo da epigenética já demonstra que a expressão dos nossos genes, ele responde ao ambiente, tanto interior como exterior. As nossas palavras, intenções, nossos sentimentos, eles funcionam como códigos, informam o corpo que você, quem você está sendo. E o teu corpo responde. E eu te faço mais uma pergunta. O que você vê ao seu redor? O que está se alinhando dentro de você? Quais são as imagens que representam você agora? Quais são as imagens que você quer projetar para o futuro? Quais palavras você diz hoje para si mesmo? Vamos começar com um exercício. Coloque a mão sobre o peito. Pode ser a direita, pode ser a esquerda. E com presença, repita. A partir deste momento, eu escolho, eu determino, eu ativo a prosperidade em mim, eu ativo a abundância, eu ativo o amor, eu ativo a compaixão, eu ativo o perdão, eu ativo a alegria e ativo uma nova realidade na minha vida agora. Vamos falar das 7 leis. Quem são elas? A lei número 1, lei do mentalismo. Lei número 2, da correspondência. Lei número 3, a lei da vibração. Número 4, a lei da polaridade. Número 5, a lei do ritmo. 6, a lei da causa e efeito. A lei número 7 é a lei do gênero. Então, começamos aqui com a lei do mentalismo. Mudou, né? O mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Esta é a lei fundamental, é o alicerce, a base, a raiz de todas as demais. Ela afirma, ela confirma que a realidade, em sua essência mais profunda, é natureza da mente, do mental. Não no sentido de que tudo é ilusão ou que o mundo externo não existe. Nada disso. No sentido que a consciência
é o substrato primário da existência. Que a matéria, físico, é expressão de uma mente universal que se manifesta de infinitas formas, com infinitas possibilidades. A física quântica, no início do século XX, derrubou um modelo, newtoniano de um universo composto de partículas sólidas e separadas. Aí veio o princípio da incerteza, que foi Heisenberg, acho que foi. Ele demonstrou que na escala subatômica, as partículas tinham posição definida até serem observadas. O ato de observar interferia no resultado. A consciência do observador participa da criação do que é observado, não como metáfora, mas como fato principal. Outro físico quântico, David Bohm. Ele foi um colaborador de Albert Einstein. Ele desenvolveu o conceito da ordem implicada. A realidade manifesta é uma projeção de uma ordem mais profunda e indivisa. Para ele, o universo é fundamentalmente uno e holográfico. Cada parte contém informações do todo. E essa descrição, ela é rigorosamente paralela no conceito hermético da mente universal. Após décadas de pesquisas cirúrgicas com o cérebro humano, um neurocientista, acho que foi Wilder Penfield, ele concluiu assim: a mente parece atuar de forma independente do mecanismo cerebral. Então, a consciência parece ser anterior à matéria e não derivada dela. E o que tudo isso quer dizer, esse monte de nome, esse monte de gente? Se a realidade é de natureza mental, a qualidade do nosso pensamento, do pensamento que sustentamos, ele tem peso ontológico e não apenas psicológico. O que pensamos de forma consistente e carregada de emoções configura o campo da realidade que habitamos. Então, monitorar os pensamentos dominantes, como se monitorássemos a nossa saúde física, os pensamentos crônicos de escassez, criam que campo? De escassez. Pensamento de abundância cria campo de abundância. Praticar, visualizar, criar com substância emocional, não como fantasia, mas como instrução ao campo. Porque o cérebro, ele não distingue experiência real de experiência vividamente imaginada em estado de relaxamento profundo. Você começa a afirmar algo para o seu cérebro agora. Ele não sabe se é verdade ou mentira. Ele não sabe se é verdade ou mentira. Então, o cérebro, ele não sabe o que é realidade. E ele não sabe o que você está criando no campo. Ele não sabe. Ele não distingue realidade da não realidade. Ele não sabe que é experiência real ou que é experiência imaginária. Quando ele está no estado de relaxamento, ele não sabe. Aqui é aquela história. É, quando eu quero alguma coisa, eu tenho que imaginar e sentir como se eu já tivesse aquilo. Porque o meu estado mental, ele informa o campo, o que eu estou criando. Ele muda a tua realidade externa.
porque eu vejo, eu sinto como se fosse e cria um registro. Mais para frente falaremos disso. Vamos supor num tratamento médico, um tratamento terapêutico. O estado mental da pessoa que te atende, terapeuta, um médico, o psicólogo, qualquer um, ele informa o seu campo. A mente coerente cria espaço de coerência. A presença qualificada é um instrumento terapêutico de primeira ordem. É igual quando você vai no médico. Se o médico não está bem, você sai de lá pior. O estado mental de quem vai te atender interfere no teu campo. Se você quer mudar a sua realidade externa, você tem que começar pela realidade interna que você sustenta. A ordem é sempre dentro, fora. Quem inverte essa sequência tem alguma coisa? Tem. Mas quem trabalha de fora para dentro, trabalha o dobro e consegue a metade. Vou repetir. A ordem é sempre de dentro para fora. Quem inverte fazendo de fora para dentro, consegue? Consegue. Mas trabalha o dobro e só tem metade da recompensa. Quando estudamos a consciência e a forma como a realidade se organiza, podemos perceber que a nossa capacidade de realizar aquilo que desejamos está profundamente ligado à forma como conduzimos o nosso estado interior. Não se trata apenas de pensar positivo, de fazer repetição de frase bonita. Trata-se de compreensão. Não é aceitar, é compreender para entender que a mente consciente escolhe, direciona, identifica aquilo que você deseja. Mas é a mente inconsciente quem executa, processa e transforma esses comandos em comportamento, em sensações e realidade vívida. Então, aquilo que pensamos repetidamente, aquilo que sentimos com intensidade, aquilo que sustentamos emocionalmente, começa a ser compreendido pelo inconsciente como uma verdade. Muito dos nossos padrões não são escolhas conscientes, são programas repetidos por ano. Isso entra no caminho neuronal. Isso é repetição. Medo, culpa, escassez, rejeição, tristeza, sensação de fracasso, necessidade de validação, necessidade de aprovação do outro. São estados que são repetidos e inúmeras vezes e se tornam padrões familiares sistêmicos. O inconsciente, em sua dimensão automática, ele opera por reconhecimento de padrões. Ele tende a reproduzir o que já é familiar, mesmo quando o familiar é dolorido. Por isso, transformar a realidade exige mais do que vontade. Exige presença, repetição e verdade interna. E, acima de tudo, uma nova forma de se relacionar com aquilo que você sente internamente, porque é de dentro para fora. Quando você compreende esse mecanismo, você deixa de ser apenas consciência da vida externa e começa a participar com consciência plena da criação da sua própria experiência. Isso é a lei do mentalismo. Vamos para a próxima, deixa eu mudar aqui. Essa é a lei do mentalismo, a lei número 1. Tá?
Ah, eu vou fazer uma pausa aqui, gente. Então, voltando à lei da correspondência, achei a imagem. Assim como está acima, está embaixo. E assim como está embaixo, está em cima. Essa é a segunda lei. Ela nos afirma que existe correspondência perfeita entre os diferentes planos da existência: o macrocosmo, o microcosmo, o espiritual, o material, o visível, o oculto, o invisível, o interno, o externo. Não há separação real entre esses planos. São expressões de um mesmo padrão em escalas diferentes. O universo, ele é autossimilar. É uma estrutura fractal, né? Fragmentos, onde o mesmo padrão pode se repetir em escala distinta. Um espiral de uma galáxia, espiral de um caracol, mas obedecem à mesma matemática. A estrutura de um neurônio ou a rede cósmica das galáxias são morfologicamente indistinguíveis. O ritmo do seu coração que ecoa, o ritmo das marés, a geometria do floco de neve, que replica a geometria de um cristal de quartzo. É correspondência. Quais são as dimensões dessa correspondência? É uma lei, a lei da correspondência, que opera, né, que age em múltiplas direções simultaneamente, tudo no mesmo tempo. Vertical, horizontal e temporal. Vertical. O que ocorre no plano espiritual tem correspondência 100% no plano físico. E vice-versa. Tudo o que ocorre no plano físico tem correspondência no plano espiritual. Uma perturbação energética do campo áurico. Frequentemente, parece a manifestação clínica física de um sintoma. Às vezes, anos, meses ou semanas antes de você adoecer. Horizontal. O mundo externo é como se fosse um espelho do interno. Os padrões relacionais que atraímos refletem estruturas internas que ainda não foram integradas ou reconhecidas, tá? Quando a gente não quer enxergar alguma coisa, a gente atrai aquele padrão, tá? Que não foram reconhecidos nem integrados em nós. Os padrões que se manifestam no nosso presente, eles sempre têm raízes no passado e sementes no futuro. Ao transformar o presente, a gente reorganiza o passado e a semente futura. E aqui, né, do ponto de vista psicanalista independente, tem uma conclusão. A noção da sincronicidade, coincidências significativas entre eventos externos e estados internos, sem relação de causalidade linear. Ele revela a correspondência entre o mundo psíquico, da psique, o mundo físico, material, com o princípio operativo da realidade. Como seria isso na prática? É só você parar e observar. Então vamos lá. Vamos ser observador de nós mesmos. Observe os padrões que se repetem em sua vida com diferentes atores e em diferentes contextos. Coisas. Coisas que acontecem com diferentes pessoas
em diferentes contextos, mas todas elas são correspondências de um padrão interno pedindo reconhecimento ou transformação imediata. É o corpo dizendo, é o interno seu falando assim: olha, tudo o que você quer, que você precisa, já existe dentro de você. Me reconheça, socorro. Se transforme. Porque quando eu repito o padrão, é uma forma de te mostrar. Você continua não vendo e você continua repetindo. Então, cada vez que acontece uma coisa, você tem que tomar uma atitude, uma postura, você tem que se posicionar diante da vida. A gente tem que usar o corpo como mapa. Mapa. Localização de dores e desconfortos crônicos. Tem sempre correspondência em um chakra, um estado emocional específico. A dor não é inimigo. A dor é a mensagem. A gente tem que interpretar. No trabalho médico, terapêutico, o sintoma físico, sem causa orgânica identificável, tem frequentemente correspondência, lei da correspondência, no campo emocional e mental. Então, tratar apenas o sintoma é tratar o espelho e não o que ele está refletindo. Porque o mundo ao seu redor é como se fosse um espelho de alta precisão. Antes de mudar o que está fora, a gente ouve às vezes uma palestra, uma palavra, lê um cartaz, um informativo, um post, né? Interessante. E a gente fala, eu vou fazer isso. Mas a gente não para, a gente não olha para nós e a gente não se permite sermos investigadores de nós mesmos, do que estamos refletindo. O espelho não mente, mas tampouco decide o que mostrar. Então é um convite para que, em vez de antes de tirarmos conclusões precipitadas sobre isso, sobre aquilo, né? Sobre tudo que eu estou falando, olhe para o seu interior, olhe para você, para o seu interno. Olhe, olhe para isso, tá? Isso nada mais é que a lei da correspondência. Você está correspondendo, então eu preciso estar alicerçado. Eu preciso ter um alicerce. Agora nós vamos para a lei da vibração, né? Lei da vibração. A terceira lei, ela afirma que tudo que existe está em constante movimento vibracional. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. E eu não estou dizendo de objetos físicos. Eu estou dizendo de pensamentos, emoções, intenções no campo energético. A diferença entre as formas aparentemente distintas de matéria ou energia é apenas a frequência e o padrão de vibração. Tá? Aqui, o padrão de vibração vem da física, né? A física lá da matemática. E igual mc ao quadrado. Matéria e energia são a mesma coisa em estado de manifestação diferentes? Quem disse isso? Albert Einstein, né? Lá em meados de 1905, por aí, né? Toda matéria é energia condensada em padrões vibracionais específicos. O que percebemos como sólido é a escala subatômica, é o espaço vazio nos campos oscilando. A solidez, o que eu pego, é uma construção perceptual.
não é uma propriedade intrínseca da matéria. Tá? O coração humano, ele gera um campo eletromagnético mensurável de até 3 metros de distância do corpo. Para lá, para cá, para frente. O coração humano, vou repetir, o coração humano, ele gera um campo eletromagnético mensurável de até 3 metros de distância do corpo. Isso foi documentado pelo Instituto HeartMath. Esse campo ele varia de coerência conforme o seu estado vibracional e emocional. E essa vibração desse estado vibracional, ele está ligado ao seu estado das emoções. Então vamos lá. Se eu estou sentindo medo, raiva, ansiedade, tristeza, eu produzo campo incoerente, caótico, padrão vibracional, tá? Um padrão vibracional muito negativo. Mas se eu vibro amor, alegria, gratidão, a paz, ela produz campos ordenados coerentes. Então, o campo que a gente emite, ele nunca é neutro. Ele ou é positivo ou é negativo. Ele só informa o ambiente e as pessoas ao nosso redor. Tá? Aqui, vamos falar de outra informação. Um psiquiatra pesquisador, David Hawkins, ele desenvolveu a escala da calibração da consciência. É um mapa que correlaciona estados emocionais e espirituais com as frequências específicas. E lá não quer dizer que seja, como que eu vou dizer isso para vocês? Não quer dizer que isso seja uma regra propriamente dita. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Culpa, vergonha. Eles vibram na frequência muito, muito baixinha. Se eu tenho vergonha, quem sente vergonha? Eu, de dentro para fora. Eu sinto vergonha do outro, mas quem sente? Sou eu. Então está em mim essa baixa vibração. Eu sinto culpa. Bom, se eu me sinto culpado, culpado de alguma coisa que eu fiz de errado. Não tem culpa positiva, né? Tudo isso é frequência muito baixa. Então eu entro numa frequência restrita. Agora, se ao contrário, vibro alegria, gratidão, amor, paz, nas mais altas frequências, a coerência do meu campo vai ser de alta frequência. Então, o efeito no meu campo coletivo e ao meu redor vai ser elevado, vai ser múltiplo. A epigenética, ela já nos demonstra, tá? Que estados emocionais crônicos se alteram. Então, aqui também isso foi demonstrado por David Hawkins, tá? A epigenética demonstrando que eu mudo a minha célula. Estado emocional crônico de tristeza, depressão, reclamação, geram baixa vibração. E isso altera a expressão gênica, genética. Não modifica a sequência do DNA, mas modifica a expressão gênica da célula. O ambiente interno, o campo vibracional que eu sustento, que você sustenta, ele literalmente reconfigura a tua biologia.
Mas como é isso? Então, cultivar consciência de estados de alta frequência, e não como performance, mas como higiene energética cotidiana da prática diária. Como que eu posso fazer isso? Caminhei ao ar livre e senti o vento bater no meu rosto. Fui tomar um banho e percebo aquela água caindo no meu corpo, que limpa as minhas células mortas, que todos os dias se renovam. Quando eu escuto uma frequência elevada, uma música, quando eu faço uma prece, uma oração, quando eu faço uma meditação. Estados meditativos curtos, gente, pequenininho, não preciso ficar grandes tempos. Eu não estou dizendo que grandes tempos é errado e que não estou falando que tem certo ou errado, mas eu tenho que começar. Às vezes eu faço 1 minuto, se eu conseguir fazer uma respiração adequada, é como se eu estivesse meditando, porque quando eu estou respirando de forma adequada, eu estou conseguindo fazer uma troca de oxigênio eficiente e eficaz e eliminando o meu CO2 retido, eu trago o meu corpo para ressonância harmônica. Eu sinto gratidão. Gratidão também é um cultivo consciente de alta frequência. Acorda, agradece, obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de viver mais um dia. Tá? Compreender também que os ambientes físicos vibram e impactam os campos humanos. O espaço, né, que a gente está no trabalho, o espaço que a gente vai numa consulta, tudo isso é, é regulação para nós, tá? É regulação. Então, o campo com quem você está interfere em você. Então, se você tiver uma pessoa que não está em boa frequência perto de você, você acaba desequilibrando. Outra coisa aqui. Não. Respondendo essa pergunta aqui, eu vou falar isso agora. Você não precisa de circunstância favorável para vibrar em alta frequência. Se você ficar esperando uma circunstância favorável para vibrar na alta frequência, eu não sei se ela vai vir. Ou ela vai demorar. Eu não disse, porque se eu estou esperando de fora, não é? Como que a gente aprendeu aqui agora? É de dentro para fora e não de fora para dentro. Se você quer esperar uma circunstância favorável para vibrar em alta frequência, sai daqui desse contexto. Você vai conseguir. Vai. Com o dobro de esforço e metade do resultado. Então, aqui, eleva a tua frequência primeiro. E as circunstâncias se convergem a seu favor. Quem espera a circunstância mudar, modificar, para então se sentir bem, interferiu a casualidade. Não dá certo, dá ruim. Porque aí você vai espernear. Ai, mas eu estou fazendo, por que que não vem nada para mim nem um pouquinho? Ah, mas poderia ganhar pelo menos um pouco. Não. Você não precisa de circunstância favorável para vibrar em alta frequência. Eleva a tua frequência e confia. Porque, por que confia? Porque as circunstâncias se convergem quando você se eleva. Se você ficar esperando a circunstância mudar e reclamar porque ela não está mudando, ela não vai mudar mesmo e não vai vir. E aí você vai se irritar mais e vai achar que isso não funciona. Mas funciona. Você só vai estar num momento de negação, porque você quer fazer de fora para dentro. De fora para dentro é grande esforço, metade do resultado. De dentro para fora, metade do esforço, dobro do resultado. Você entendeu? Ficou mais alguma dúvida dessa pergunta?
Ok. Então, quando pensamos emoção, o corpo, quando a gente tem um pensamento e uma emoção, que é o sentir, o corpo vibra junto. Não basta eu saber o que eu quero. É preciso sentir com coerência, como se aquilo que eu quero já fosse possível. Eu não disse que a mente não sabe o que é verdade, é mentira? Pois é. Então, por exemplo, eu quero. Vou usar o exemplo do Segredo, do filme O Segredo. A, a moça queria. Ela fala lá: o que você está estudando? Eu estou estudando como sair atrás dessa mesa. Então, ela era uma recepcionista de um hotel e ela estava estudando para. Qual o segredo? O Segredo Ouse Sonhar de 2020. Ela estava estudando para direito, porque ela queria ser advogada. E aí, o ator principal lá, né? Ele fala assim para ela, assim, no final. Aí ela está estudando tudo. Aí ele pergunta para ela: Você se vê como advogada? Ela olha para ele e fala: Sim. Aí ele fala: Então eu também vejo. O que que isso quer dizer? Ela está estudando porque ela está querendo, mas ela já se projeta sentada numa mesa, atendendo o cliente dela, lá, no tribunal, defendendo, advogando? Ela sente isso? Porque se ela sente, ela vai ter. Agora, eu quero um, eu quero um emprego novo. Do quê? Quer fazer o quê? Tenho que me projetar lá. Sei. Aí não vem o trabalho. Aí você quer brigar com o universo. É a tua frequência que não está alinhada. Eu preciso alinhar de dentro para fora. Eu não posso esperar a circunstância. Vou repetir aqui. Não basta saber o que quer. É preciso sentir com coerência aquilo como se fosse possível. Porque o corpo, ele reconhece essa direção. Quando o pensamento e emoção entram em alinhamento, algo dentro de nós começa a se reorganizar. A mente deixa de operar em conflito, o corpo responde com mais presença, a consciência passa a sustentar uma nova frequência. Então eu penso, sinto, que é a emoção, e o corpo vibra nesta ressonância. Mas eu vou imaginar lá que eu sou advogada? Eu estou pegando um exemplo que eu acabei de dar agora, tá? Eu não quero ser advogada. Sim, eu me projeto lá já trabalhando para realizar. Então, o corpo responde com mais presença. E aí a sua consciência, ela passa a sustentar essa nova frequência. Porque também não adianta eu mudar essa consciência. Eu preciso manter. Como que eu faço para manter? É diário, é todos os dias. Então tem gente que começa, aí ela alcança alguma coisa. Depois que ela alcança, pode ver que ela perde. Por quê? Porque ela não sustenta. Porque conseguir, você consegue. Eu quero ver sustentar. Porque o difícil é sustentar dia a dia. Não é impossível, claro que não. Mas é desafio, é desafiador. Então, aqui, o corpo responde, tá? É consciência para sustentar a frequência. Essa é a diferença entre o desejo intelectual e o desejo encarnado. O desejo intelectual permanece na ideia, então vibra fraco. O desejo encarnado, ele atravessa o corpo. Por quê? Porque ele emite sinais. E o corpo, se tudo vibra, nada está parado, o corpo só responde ao sinal. Não é a intenção verbalizada que não desce do pescoço.
Não, não, não. Ele responde ao sinal, ele não responde à intenção verbalizada que só pá, que não, que significa, vou responder. O que que significa que não desce do pescoço? Porque eu só falo da boca para fora, tá? Não adianta eu falar, eu quero, da boca para fora. Não passa daqui. Eu sinto, eu penso, eu sinto, eu realizo. Então eu penso, eu quero, voltando no exemplo do filme para dar uma sequência, eu quero ser advogada, estou estudando para. Quero ser advogada, estou estudando, então estou sentindo e começo a me projetar. Eu me vejo atrás de uma mesa advogando, eu me vejo no tribunal defendendo uma causa, ou também me vejo, né, porque como juíza, como promotora, eu não sei, mas eu me vejo, eu me projeto. No fundo, o inconsciente, ele não cria a partir do que você diz querer. Por isso que eu falei, não é da boca para fora. Ele cria a partir daquilo que verdadeiramente você sustenta dentro de você. Então, vou usar de novo o exemplo do filme. Eu quero ser advogada, boca para fora. Eu falo. Quando eu sustento, como que é sustentar dentro de mim? Sustentar dentro de mim é me projetar lá. Então, eu imagino eu na mesa, eu imagino eu indo para o tribunal, eu imagino eu redigindo um processo, eu imagino um cliente chegando. Percebeu? Então, tudo isso é muito importante, tá? Aí agora vem a lei número 4, né? Deixa eu mudar aqui. Vibração. Polaridade. Lei da polaridade. A lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferente grau. A pilha. A pilha não é igualzinha, só que um lado é positivo, o outro é negativo. Um tem uma bolinha para fora, o outro tem uma bolinha para dentro. Essa lei revela algo ao mesmo tempo contraintuitivo e profundamente libertador, como eu penso. Os opostos, eles não são forças fundamentalmente distintas. Eles são apenas extremos do mesmo aspecto contínuo. Amor, raiva, expressão da mesma energia, mas de frequência diferente. Lua, sol, luz e escuridão, né? Então, aqui, homem, não, homem e mulher não entra. Vamos chegar lá. Tem uma lei dessa daí, não é a lei da polaridade, aqui é dos polos, tá? Não, não é, tá? Eu só não vou falar agora, senão eu saio do foco daqui da polaridade, e aí vocês confundem o que é polaridade e o que é outra coisa. Quando chegar lá no homem e mulher, eu vou falar, olha, lembra da pergunta que você fez? Tá? Só um instante, por favor, Mariane, né? Então, são extremos do mesmo aspecto contínuo. Então, vamos lá. Calor, frio. São do mesmo grau, mesmo fenômeno térmico, mas contrários. Se eu falar, eu amo ou odeio, expressão da mesma energia. Amor e ódio. Um tá aqui, um tá aqui. Um tá embaixo, um tá em cima. Por quê? Um tem uma frequência elevada e o outro tem uma frequência baixíssima. A implicação prática é radical. Se os opostos são idênticos em natureza, é possível transmutar um no outro? Não. Não pela eliminação do polo negativo, mas pela elevação da frequência dentro do mesmo aspecto. Tá? Aqui é bom, a lei da polaridade, né? Ela traz para nós que, aparentemente contrário,
São manifestações complementares de uma unidade maior. Exemplo: o polo positivo na pilha, ele não é inimigo do negativo, ele só é contrário. A luz e a escuridão. A escuridão não é inimiga da luz, é só uma ausência relativa em determinado ponto que você olha. O medo, ele não é inimigo do amor, ele é a contração do campo amoroso. Ele te tira da frequência do amor. Aqui pode entrar até aquele aspecto sombra, né? Que são aspectos da psique, que rejeitamos, projetamos no exterior como inimigo, e a integração da nossa sombra. O que é a nossa sombra? Não é a destruição do polo negativo, não. É a sua transmutação. O que era energia bloqueada em forma de medo, raiva, ódio, se integra. Ele cria força, discernimento, profundidade de caráter e transmuta no seu ser. Ok, vamos lá. O que seria essa transformação na prática? Vamos colocar. Essa transmutação mental vem a ser a habilidade deliberada da frequência de um espectro polar. Não para negar o estado atual, mas para reconhecê-lo como um ponto contínuo e mover-se conscientemente em direção ao polo oposto elevado. Quando eu sentir medo, não combata o medo. Reconheça como um ponto no aspecto de coragem. Pergunta: qual ação ou estado me move em direção ao ponto de coragem nesse momento? Estou sentindo medo. Se pergunta. Ah, o contrário do medo é a coragem. Vamos lá. Que direção eu posso seguir neste momento? Se observa. Observa seu corpo, ele te responde tudo. A raiva não integra. A raiva que eu não processo, que eu não transmuto, é uma energia desperdiçada. Porque a raiva, ela é transmutada. Se eu conseguir transmutar a raiva em determinação, em discernimento, em ação precisa, eu atravesso o todo. Agora, se eu não integrar essa raiva, é um desperdício, porque eu estou perdendo determinação, discernimento, ação. Quando você está fazendo um acompanhamento psicanalítico, psicológico, psicoterapêutico, terapêutico, os sintomas e as crises, que são catarses, elas são frequentemente energias polares não integradas, que se comunicam através do seu corpo. A a cura aqui, não é eliminar o polo denso, é integrar o aspecto completo. O tratamento não é eliminar o polo denso, o polo carregado, o polo ruim, a parte que você acha negativa. Não. É integrar a parte boa dentro da negativa para transmutar. Todo problema, ele tem dentro dele uma semente de solução. Porque todos existem do mesmo aspecto de polaridade. Eu sinto um ódio dele. Para mim, destituir esse ódio vai ter que ser amor. Ou perdão. Quando você muda sua opinião, sua posição no aspecto, o problema, ele não desaparece, ele não some, mas ele se transforma. E você vive uma nova realidade. Isso aqui é muito importante. Todo problema,
Até o pior dos problemas tem solução, gente. Até o pior. Quando você acha que não tem solução, tem solução. Tudo tem solução, sim. Tudo tem solução. Porque tudo tem um outro lado, tá? Tudo muda essa posição no aspecto que você está vivendo. Porque aí o problema que eu tenho, ele se transforma. Ah, eu não perdoo o meu ex-marido porque ele me traiu. Um dia já teve amor. Então, hoje eu tenho um ódio. Se eu tenho ódio, já teve amor. Eu posso transmutar, eu não preciso voltar a amar ele. Mas eu posso pegar o amor que eu senti e transmutar. Eu posso transmutar. Eu posso fazer isso, tá? Eu vou encerrar aqui e vai ficar para o próximo bloco, a quinta lei, que é a lei do ritmo, né? A sexta lei, que é a lei da causa e efeito, que é muito importante, né? Eu acho muito importante. E a lei do gênero. Aí aqui, agora que eu já expliquei a lei da vibração, que aí alguém me pergunta, ah, mas e o masculino e o feminino não entra, né? Aqui na lei da polaridade? Não, não entra. O masculino e o feminino, ele vai entrar na lei do gênero, tá? Que é a sétima lei, tá? Que é a lei mais mal compreendida. É a lei mais mal compreendida. Por isso que eu não quis misturar ali na polaridade, tá? Então eu deixo vocês aqui. Um muito obrigado, tá? E logo a gente faz a parte 2 desta conferência com as leis 5, 6 e 7. Ok? Obrigada a todos. Tchau, tchau. Gratidão.